O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, neutralidade, neste período que culminará com o momento da escolha. Votar é escolher. Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal, nesta edição de número 661, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 2 de novembro de 2020. E queremos, desta maneira, contribuir com a sua escolha. Priorize o melhor programa de governo para Nova Friburgo em detrimento de planos de poder. Privilegie o interesse coletivo em detrimento do individual. Não negocie seu voto, uma vez que voto vendido é futuro perdido. E mais, o eleitor dispensa emoções. O eleitor quer soluções. Sendo assim, anunciamos a presença do candidato Alexandre Azevedo da Cruz, nascido em Nova Friburgo no dia 11 de março de 1971, casado, vereador, e que, juntamente com Felipe De Luca, compõe a chapa candidata à chefia do Poder Executivo Municipal pelo Partido Cidadania, que é identificado pelo número 23 na urna eleitoral. Candidato, queríamos agradecer a presença da sua representação na reunião preparatória dessas entrevistas, assim como a sua ilustre presença nesse momento, contribuindo para o processo extremamente importante e democrático. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Suri, eu que lhe agradeço. Agradeço a você, a todos aqui da TV Zoom, essa oportunidade de nós debatermos Nova Friburgo, estar aqui todos os candidatos, os 16 que colocaram o seu nome à disposição da Nova Friburgo. Hoje eu estou aqui à disposição para conversar com você e mostrar à sociedade o que a gente já fez e o que a gente pretende fazer. Alegria e, claro, que é uma emoção muito grande, porque eu sempre estive aqui na bancada, agora num patamar diferente. Por isso, dá honra de estar aqui com você para poder discutir com Nova Friburgo tudo aquilo que a gente imagina e deseja para ela. Ótimo. Sendo assim, iremos abordar 5 temas que foram previamente escolhidos e oferecidos para todas as candidaturas abordarem. Primeiro tema. Candidato, a educação pública municipal demanda a maior parte do orçamento municipal, para atender cerca de 18 mil crianças, ou seja, 18 mil clientes, que são dispostos em cerca de 120 unidades escolares e cuja secretaria pertinente abriga a maior parte dos servidores municipais. Entretanto, ainda assim, por vezes o serviço se mostra inadequado e insuficiente para os anseios dos pais ou responsáveis. De que maneira seu programa de governo está preparado para tratar desta questão básica?
Bom, entrando no assunto, eu quero antes lhe entregar o nosso plano de trabalho. Plano de governo, mas nós fizemos um plano de trabalho porque a gente acredita que o plano de trabalho tem que ser executado. Plano de governo, você vai lá, vai depois falar que passou o tempo, não fez. O trabalho tem que ser feito. Então, eu quero passar às suas mãos o plano de trabalho desenvolvido por uma equipe técnica, tanto como eu, quanto Felipe Deluca, nosso policial federal, que hoje compõe a nossa chapa. Estivemos presentes nas reuniões e preparamos esse plano com muito carinho, com muito trabalho, mas, acima de tudo, com muita atenção às necessidades do Nova Friburgo. Então, eu passo às suas mãos nesse momento. Agradecemos a sua gentileza e cordialidade. Olha, nós sabemos que a educação é base fundamental de tudo. Mas, lamentavelmente, toda eleição, seja ela uma eleição executiva, que tenha lá os vereadores e tem também o prefeito, mas também nas eleições de deputados, governadores, ela vira um tema fundamental de campanha. Mas acaba-se a campanha, acaba-se a eleição, ela vai para o arquivo morto. Nós vamos trabalhar muito pela educação do nosso município. Nós sabemos aí que existe o Plano Nacional de Educação que determina, tão logo, a implantação da escola integral, não é? Seria leviano da nossa parte dizer que nós vamos implantar a escola integral, o ensino integral já no primeiro momento. Nós estamos com as escolas precisando de reformas, estamos precisando melhorar a qualidade e, acima de tudo, a autoestima dos profissionais. Vamos qualificar nossos profissionais, vamos melhorar a autoestima do profissional que hoje não aguenta mais um salário baixo e, acima de tudo, não ter condições de poder até dar aula, até de cuidar da criança. Nós queremos cuidar, eu quero cuidar do seu filho como se fosse o meu filho. Eu quero cuidar de cada profissional para que ele esteja preparado, Zuri, para cuidar do seu filho. E como nós vamos fazer isso nesse primeiro momento? Nós sabemos que a pandemia está aí e não sabemos quando vai terminar. Seria leviano dizer aqui que a pandemia já vai passar. Não, ainda não existe ainda um estudo técnico sobre isso. As organizações, tanto a Mundial de Saúde quanto também o Ministério da Saúde, diz que isso vai se avançar para o ano que vem. O ano foi perdido para as crianças. Nós vamos ter que avaliar tudo o que nós queremos para essa criança no próximo ano. Então, com isso, eu vou criar, já nos primeiros momentos do nosso governo, a escola estendida. O que é a escola estendida? É aquela criança que hoje ela tem a dificuldade de ter a escola integral por momentos técnicos e até por dificuldades financeiras do município, mas que nós vamos nos adequar. Nós vamos reformar as escolas, vamos preparar as creches e vamos fazer que até o final do nosso mandato haja definitivamente o colégio funcionando no seu tempo integral. Por isso, a escola estendida vai cuidar do seu filho de que forma? Nós vamos pegar e criar alguns núcleos na cidade, que essa criança, quando sair meio-dia e meia da escola, ela vai para um núcleo desse, Zuri. E aí ela vai ter lá balé, ela vai ter aula de canto, a menina vai ter o balé, como eu falei, o garoto vai ter o taekwondo, vai ter aula de futebol, vai ter uma aula de línguas e vai ter a informática. Hoje, nós temos que ter a certeza que a informática, que a tecnologia vai tomar conta de tudo. Então, é importante, desde pequeno, dar o aprendizado e preparar essas crianças. Mas, mais do que isso, é cuidar do intelectual dessas crianças. É fazer com que essas crianças tenham carinho. Essas crianças saem das aulas, meio-dia e meia, saem da sua escola, vai para a sua casa, ou fica na rua, ou fica ali na internet, ou fica no celular, aquelas que têm oportunidade. Nós vamos cuidar dela, nós vamos fazer com que ela possa cada vez mais ter a certeza que o governo é responsável pelo futuro delas, que o governo tem que prover que ela possa ter uma educação de qualidade para, quando tiver na fase adulta, entrar no mercado de trabalho com condições iguais aos filhos daqueles que podem pagar uma escola particular e mais, pode ter cursos extracurriculares no seu dia a dia. A gente vê as crianças falar assim, por que o filho do outro pode ir lá na aula de inglês, pode ir na aula de canto, pode ir no balé e nós não podemos? Isso é barato. Nós vamos informatizar a educação, mas também vamos criar o que as crianças sempre pediram, uniforme. Eu quero ver nossas crianças com uniforme, Zuri. Desde o tênis até o uniforme, até a mochila. Eu quero fazer com que ele se sinta valorizado pelo governo, que ele se sinta valorizado pelas autoridades. Nós tivemos grandes prefeitos nessa cidade que fizeram isso, que frequentavam as escolas, estavam presentes, entrando aí nas suas dispensas e vendo a qualidade de merenda que se tinha para a criança. Nós vamos ser um prefeito, eu quero estar nas ruas, eu quero estar nas escolas, eu quero visitar cada unidade e estar presente, vendo a necessidade das crianças, vendo a necessidade dos profissionais, fazendo que nós tenhamos uma alimentação de qualidade. Todos os núcleos dessa cidade, das 120 unidades,
terão lá a presença de um nutricionista, de um profissional da área, mas também de um secretário técnico que vai estar levando ao prefeito as suas necessidades, mas que o prefeito vai ligar para ele e falar: secretário, vamos à unidade tal, vamos fazer uma visita lá aos professores e alunos. É isso que nós queremos, é uma educação de qualidade, mais voltada para, como eu te falei, a educação base vai ser naquele horário. A educação estendida vai ser para valorizar e incentivar essa criança ao estudo. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo é polo da região e, evidentemente, acaba se submetendo ao ônus desta condição, atendendo não só a população que reside no nosso município, mas também de toda a região, que buscam o Hospital Raul Sertã, que de direito é municipal, mas de fato é regional. Para aquelas pessoas carentes, sobretudo, que precisam tratar dos seus males, dos seus sofrimentos, até porque quem tem dor tem pressa. Mas, entretanto, por mais investimentos que sejam destinados ao setor, o hospital ainda é um gargalo como porta de entrada no sistema. De que maneira seu programa de governo está preparado para, literalmente, tratar da saúde pública municipal em Nova Friburgo? Você já falou tudo. Nova Friburgo é polo quando ela tem que aceitar as demandas. Mas nós estamos perdendo até o título de região, né? Polo, aliás, polo de uma região. Estamos perdendo isso. Mas quando é para usar a saúde e a educação aqui, se faz. Nós sabemos que ela atende a mais de 12 municípios, circos vizinhos, e isso não pode mudar. Quem chegar aqui falando que vai fazer diferente é mentira. É mentira porque o sistema é único. SUS, Sistema Único de Saúde, tem que ser atendido nos municípios. Mas nós vamos descentralizar a saúde do município. Nós criamos, junto com parcerias, junto à Unirio, né, a Universidade do Rio de Janeiro, um programa chamado A Saúde em Boas Mãos. A saúde em boas mãos é dentro do celular, o celular nas suas mãos. Você vai fazer marcação, você vai ter ali todo o seu prognóstico ligado ao computador da rede, mas, acima de tudo, ao celular. O celular vai estar ali com toda a sua vida de saúde da cidade. Como assim? Quando você for a um posto de saúde, o médico já vai te chamar lá pelo nome e vai ver o seu prontuário. Ele vai saber se você fez algum exame, quanto tempo que você foi ao médico. A gente vai começar a amenizar as filas e fazer com que a saúde melhore e desafogue o Raul Sertã. Todos se lembram do Prontil. Eu vou voltar ao Prontil na cidade. Eu fui atendido pelo Prontil e funcionava. O Prontil é o Pronto Atendimento Infantil, que cuida só das crianças do 0 aos 12 anos. Nós vamos deixar mais que as crianças também sejam atendidas no Raul Sertã. Tudo é Raul Sertã. Então a gente não pode mais, Uri, aguentar esse tipo de coisa. O Prontil vai funcionar no centro da cidade, atendendo essas crianças com toda a atenção, com bons profissionais, fazendo com que esses pediatras possam estar ali trabalhando 24 horas em função dessas crianças. E eu vou criar também a Clínica da Mulher. A Clínica da Mulher vai cuidar da senhora, da mulher que não faz ali o tratamento do colo de útero, que não faz o exame do colo de útero, que não tem a mamografia. São essenciais para a tua saúde nesses momentos tão difíceis. A gente fala muito nesse momento do Outubro Rosa, mas e as condições para que essa mulher possa viver esse Outubro Rosa? Nós vamos fazer com que essa clínica seja especializada e que você também não vá para o Raul Sertã. Nós vamos descentralizar o Raul Sertã dessa forma, criando meios para que você possa ter ali outros atendimentos. Vale lembrar que nós temos o 5º e o 7º distrito Lumiar, o 3º distrito, que começa antes um pouco ali do Campo do Coelho, também São Geraldo, que é um dos maiores bairros, Olari e Conselheiro. Nesses lugares, nós vamos criar ali um posto 24 horas. O posto de saúde ele vai atender 24 horas, o atendimento 24 horas. E o senhor vai me perguntar, por que não faz nos outros bairros? Os outros bairros nós vamos ter a saúde básica funcionando de segunda a sexta-feira, como é dentro do direito, principalmente mantendo profissionais que possam lhe atender bem. Mas, como eu falei, 5º e 7º distrito terá um posto de atendimento 24 horas. São Geraldo, que é um dos maiores bairros agora, terá também esse posto de atendimento 24 horas. 3º distrito, como a sede é no Campo do Coelho, nós teremos esse posto de 24 horas. Já temos a UPA que funciona em Conselheiro Paulino, que nós vamos adaptá-la cada vez mais para atender melhor,
E, por fim, aqui no Olaria, nós também teremos um atendimento no posto 24 horas. E sem contar que o Hospital Raul Sertã vai ficar para as cirurgias, para as internações, para as cirurgias de riscos e para as cirurgias de urgência. E nós vamos fazer uma parceria com os hospitais, fazendo com que os hospitais possam nos ajudar nas cirurgias eletivas, acabando de vez com aquela fila enorme que existe nas cirurgias, que hoje as pessoas esperam meses até um ano para poder fazer as suas cirurgias. Próximo tema. Candidato, particularmente entendo como sendo o principal agente de estresse diário do friburguense o cenário de imobilidade urbana que se verifica na cidade. Uma vez que o nosso município é atravessado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota veicular incompatível com as vias disponíveis para a circulação dessa frota, registra uma ausência histórica de investimentos da administração pública nesta área, além do que temos uma sinalização obsoleta, ultrapassada e com um cenário potencializado gravemente pela imperícia, imprudência e negligência de determinados motoristas. Sendo assim, de que maneira seu programa de governo está preparado para amenizar este grave cenário? Duri, essa é uma área que você conhece bem e nós vamos ter ali um técnico da área. Eu não vou colocar ali o favorzinho político, alguém que vai cuidar da cidade no momento tão importante que o mundo inteiro fala em mobilidade e nós não conseguimos sair do papel. Eu quero ter um técnico que vai nos ajudar, primeiramente, nos primeiros momentos do governo, a estudar Nova Friburgo. Mais uma vez, porque vão tendo vários projetos. Agora, também, não vou ter problema nenhum de pegar projetos que já existem, de outros prefeitos, projetos que já custaram dinheiro até para o município, para nós reavaliarmos e vermos essas condições, se ela vai de fato melhorar e mudar a qualidade da vida no trânsito do cidadão. Eu quero muito mexer em Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino hoje virou um gargalo ali, aquela ponte na João Alberto Quinucci. Nós vamos preparar aquilo ali, fazendo por quê? Porque existe hoje aquela entrada para Conselheiro, mas que ela hoje vai a Conselheiro Paulino, Loteamento Santa Teresia, São Jorge, Floresta, também Três Irmãos e agora um novo bairro que foi criado recentemente, que é praticamente uma nova cidade, que é o Terra Nova. Então nós vamos fazer um estudo técnico ali. A nossa ideia hoje é a rua, que é a João Alberto Quinucci, ela ser só de mão de chegada para Conselheiro Paulino. Nós vamos criar uma nova ponte lá em frente à UPA, descendo pela Rua do Pastão. Quem vem de Conselheiro vai retornar Roberto Silveira para o centro. As pessoas que vão para o Maria Tereza, que vão para o Terra Nova, que vão para o Rio Grandina, Janela das Andorinhas, Alto dos Michés, toda aquela região, ela vai seguir ali pela rodovia, entrando lá embaixo depois da Fábrica Stam. Nós vamos fazer ali um acostamento com segurança, com sinalização, para a gente desafogar aquele trânsito do centro de Conselheiro Paulino. Lembrando que cá na frente, próximo ao Tio Dongo, ali na ponte que vai para a Califórnia, vai também passar por uma melhora. Mais ainda, nós temos hoje a Avenida Nossa Senhora do Amparo, avenida lá bem difícil de mexer, que é os ferroviários. Todo mundo fala assim, vamos asfaltar, preparar. Não, ali tem que ter um trabalho muito sério, porque ali embaixo é Tabatinga. Tem que haver ali uma mudança muito grande para preparar aquele solo e aí sim dar condições de via. Não adianta nós colocarmos asfalto ali para fazer uma nova via que não vai funcionar. Tem que fazer ali o escoamento, tem que fazer uma drenagem, preparar. Mas hoje o Conselheiro tem tudo para dar certo com vias, porque nós estamos falando só ali já existentes 3 vias. Nossa Senhora do Amparo, não é isso? Roberto Silveira e a Avenida dos Ferroviários. E nós vamos cobrar da rota. A rota tem que ter o compromisso de seguir em frente do que está no contrato, que é a tão sonhada Avenida Brasil. Vocês vão ter um prefeito de comando, um prefeito que vai ter diálogo, mas um prefeito que vai estar firme quando tiver que bater na mesa sim, para fazer com que a gente possa ter as condições dos contratos que estão para ser feitos, ser cobrado. E isso eu não vou ter problema nenhum. Sem lembrar que nós temos uma usina de asfalto que está parada.
que eu vou colocá-la para funcionar novamente, até dica de passagem, que foi eu que coloquei ela para funcionar. Na época, quando fui convidado, tive 60 dias para colocá-la em funcionamento e coloquei em 45 dias. Nós vamos botar ela a funcionar em todo vapor. Aí sim, nós vamos preparar vias de qualidade, melhorando a qualidade do trânsito do Conselheiro Paulino. Agora também tem o Paissandu e Olaria, que tem que ter um outro estudo, que não é diferente de Conselheiro Paulino. São as vias aqui dos bairros maiores que hoje precisam ser estudados. Mexendo também com o transporte público da cidade, fazendo com que essas duas rodoviárias, tanto a da Ponte da Saudade quanto a de Duas Pedras, sejam mais uma vez reestudadas e vendo as funções verdadeiras dela e fazendo com que a atual Estação Livre, que hoje é na Praça Getúlio Vargas, possa ter uma ligação com um tipo de transporte que leva da praça, na rodoviária atual, até uma criação de uma nova pequena estação em frente à paróquia de São Bento, que a gente vai ver que tipo de veículo a gente vai colocar, porque já que quando se fala num VLT, a gente já viu que o estudo é muito caro. Nova Friburgo vai cair a arrecadação. Então é inviável nesse momento a gente colocar um veículo de trilhos, porque chega a mais de 10 milhões o quilômetro, Zuri. Então nós não vamos ser leviano de inventar moda e muito menos criar ilusão para ganhar uma eleição. Eu quero chegar para você e falar o que nós vamos poder fazer. Eu quero trabalhar por Nova Friburgo. Eu quero que Nova Friburgo tenha a melhor mobilidade da história. Próximo tema. Candidato, a Prefeitura Municipal é a maior empregadora da região, me dando a sensação de ser uma estrutura muito pesada e lenta para que funcione diariamente. E, desta forma, os mais de 7 mil servidores, entre funcionários concursados e nomeados, estão dispostos em aproximadamente 30 secretarias municipais. De que maneira o seu programa de governo está preparado para reduzir o custo desta estrutura de maneira assim, definitiva e bastante determinada, com serviço de qualidade bem prestado ao contribuinte, que é quem paga toda essa conta? Bom, primeiro eu quero ter a honra de ser o prefeito de Nova Friburgo, porque eu me preparei por isso. Eu tenho 28 anos de vida pública sem um processo, sem uma improbidade. Passei já por várias secretarias e conheço. Nós vamos cuidar do funcionalismo para que ele possa servir bem. O nome já diz servidor, começando pelo prefeito. Eu criei o refeitório escola, que servia almoço a R$1, para dar uma qualidade de alimentação aos funcionários, consultório dentário, projeto lápis no papel, tudo voltado para a valorização do funcionário. No primeiro momento, é criar o plano de cargos e salários, é organizar, não é, a administração pública que hoje tem desvio de função, tem pessoas que quem tem padrinho ganha mais, quem não tem ganha menos. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos valorizar o funcionalismo para que ele possa servir bem a cidade. Como você bem falou, Nova Friburgo é uma prefeitura que tem 7 mil, que não deixa de ser como uma empresa pública, que quem paga, cada um de nós, é o cidadão. E o cidadão quer mudanças urgentes nisso. Nós vamos qualificar cada funcionário, vamos humanizar todos os setores para servir bem. E o prefeito Alexandre Cruz vai estar na sua repartição, vendo com vocês os problemas da cidade e os problemas da repartição para nós melhorarmos cada vez mais os serviços. Último tema. Candidato, talvez este seja o item mais imprevisível, uma vez que ainda estamos submetidos ao atual momento de pandemia, que tem causado sérios transtornos às mais diversas áreas. Entendo que o seu término somente será conseguido com a aplicação de uma vacina em toda a população do planeta Terra. Sendo assim, de que maneira seu programa de governo prevê um cenário pós-pandemia para superar os desafios que vão se apresentar? Bom, primeiro eu quero deixar claro que nós temos que fomentar a economia do município através do turismo, já que vai cair a arrecadação e nós sabemos disso.
Eu preciso muito que a população entenda que nós não vamos fazer milagre e não vamos chegar já prometendo que no primeiro ano vai ter aí soluções. Nós vamos trabalhar nesse primeiro ano para organizar a casa, fomentar a economia através do turismo, gerando renda, gerando divisas, emprego para a cidade. E eu não tenho dúvida, eu vou ter ao meu lado um policial federal, um policial que está há 23 anos na Polícia Federal. Nós vamos... Cada centavo do cidadão vai ser aplicado ao cidadão. Não vai haver corrupção, não vai haver desperdício nenhum do dinheiro do cidadão. Isso é um compromisso. Por isso que eu escolhi um policial federal para estar ao meu lado, para governar comigo. Mas isso só não vai bastar. Nós vamos ter que ter a arrecadação de uma maneira para servir a todas as demandas da secretaria. Nós vamos ter uma secretaria voltada para cuidar especificamente disso. O que vai ser essa secretaria? Nós sabemos que tem aí o escritório de gerenciamento dos grandes projetos, mas essa secretaria, esse departamento, ele tem que ter um técnico que prepare ali os bons projetos, mas que alguém fique com ele debaixo da parte do braço, levando a Brasília. Então, nós vamos ter ali um planejamento estratégico, a Secretaria de Planejamento Estratégico, Zuri, vai cuidar desse departamento. E nós vamos a Brasília, atrás de recursos para investir em áreas que já não tenham uma verba, como tem a saúde, como tem a educação e assistência social, que são os três maiores do nosso município. Eu quero trabalhar nesse sentido de organização para que cada centavo de você, cidadão, que está me permitindo entrar na sua casa, seja revertido a você em obras, em escolas e, acima de tudo, em saúde. Eu quero embelezar a cidade, eu quero criar a zeladoria, que vai cuidar de Nova Friburgo como ela merece, desde a limpeza, da capina, da iluminação, fazendo com que o seu dinheiro seja revertido nessas importantes obras para a sua necessidade, mas, acima de tudo, para o engrandecimento e crescimento de nossa cidade. Candidato, queremos agradecer novamente a sua presença, a sua participação, a sua abordagem dos itens oferecidos e convidá-lo, caso seja eleito, para retornar ao programa Cidade Real no dia 16 de novembro, dia seguinte às eleições, para daí tratarmos da gestão municipal de uma forma mais definida e, eu diria, comprometida com os próximos anos de Nova Friburgo, que realmente precisa ter eu diria, essa responsabilidade, esse comprometimento de todos os candidatos com nossa cidade. Sendo assim, aquele eleitor ou eleitora que está nos assistindo neste momento quer se convencer que a candidatura de Alexandre Cruz é a melhor escolha para ser o próximo prefeito de Nova Friburgo. Por favor. Bom, primeiro eu quero dizer que eu me preparei durante 28 anos. Me dei a honra de ser o seu prefeito, de ser o síndico da cidade, de cuidar de você, de cuidar de sua família, de estar ao seu lado, nas ruas, vendo as necessidades de cada bairro, de cada cantinho de Nova Friburgo. Nós temos hoje como avançar. Nova Friburgo não pode mais errar. Nós temos hoje a esperança. Mesmo que não vote em Alexandre Cruz, escolha um candidato, vá às urnas, dê essa oportunidade a Nova Friburgo. O programa aqui está com um tema muito bom, um voto por Nova Friburgo. Vamos ter um voto de amor por essa cidade. Nova Friburgo precisa e merece. Eu quero cuidar de Nova Friburgo, eu quero zelar por Nova Friburgo. Tanto eu como o meu vice, o De Luca da Federal, estamos juntos, de mãos dadas para cuidar dessa cidade, para cuidar de você, para fazer com que nós tenhamos a melhor história de uma política voltada para a população. Eu me preparei e posso dizer hoje que, entre todos, nós estamos preparados para cuidar dessa cidade que eu tanto amo. Uma prova de amor e de alguém que quer o bem de todos, que quer que nossa cidade volte a fazer parte do cenário, tanto estadual como nacional. Meu muito obrigado, Alexandre Cruz, prefeito 23. Sorte e sucesso na sua caminhada eleitoral. Amém. Depois do intervalo, retornaremos com mais uma entrevista, encerrando esta série com os candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto e aproxime-se da urna eleitoral.
Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e neutralidade neste momento em que se aproxima a escolha. Votar é escolher. E estamos encerrando nesta edição as entrevistas com todos os candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal. Nesta edição de número 661, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 2 de novembro de 2020. Privilegie o melhor programa de governo, em detrimento de qualquer plano de poder. Privilegie os interesses coletivos, em detrimento do interesse individual. Não negocie seu voto. Voto vendido, futuro perdido. E mais, o eleitor dispensa emoções. O eleitor exige soluções. Sendo assim, queremos anunciar a presença de Arthur Matar Gremion Soares, nascido em Nova Friburgo em 13 de setembro de 1990, médico
e que, juntamente com José Mota, compõe a candidatura do partido Avante, que tem a sua identificação numérica na urna eleitoral pelo número 70. Sendo assim, agradecemos a sua presença, evidentemente, a sua participação desde as reuniões preparatórias para essa ocasião, em que compareceu, inclusive, pessoalmente, mas, sobretudo, mantendo o compromisso firmado e estando aqui conosco para apresentar rapidamente a abordagem de alguns pontos do seu programa de governo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Zuri, muito obrigado pelo convite. Eu acho essa oportunidade muito importante, né, num cenário de 16 candidatos. Estamos aqui para discutir principalmente o nosso grande diferencial, que é o nosso projeto de governo. Eu acho isso muito importante para o pessoal que está assistindo em casa, poder conhecer cada candidato e o seu projeto, né, o seu plano de governo. Sendo assim, iniciaremos a abordagem do primeiro tema. Candidato, o município de Nova Friburgo investe a maior parte do seu orçamento no setor da educação, para atender cerca de 18 mil crianças, aproximadamente, ou seja, 18 mil clientes, dispostos em cerca de 120 unidades escolares e cuja secretaria comporta a maior quantidade de servidores municipais. Entretanto, o serviço, por vezes, se mostra insuficiente, se mostra falho, se mostra precário para atender às necessidades mínimas, sobretudo aquelas desejadas por pais ou responsáveis. Sendo assim, de que maneira o programa de governo da sua candidatura pretende cuidar desta questão básica? Zuri, falar em educação é um tema fundamental para a nossa cidade. Primeiro, no nosso projeto, a gente sabe que hoje na Secretaria de Educação nós temos 3 categorias de profissionais. Temos seletistas, concursados e servidores estáveis. Nós queremos unificar. Nós precisamos, né, valorizar a todos, né, desde a merendeira ao professor. E o principal, né, precisamos criar um plano de cargos e salários. Porque é um absurdo você ter uma pessoa na Secretaria de Educação recebendo abaixo do piso do salário mínimo. E um desafio muito grande, porque nas reuniões lá da Aliança Municipalista tivemos a presença do professor Jorge, do professor Hamilton Werneck, e falamos da relação sistêmica e assistêmica. Se você pegar o número total de profissionais na rede de educação para o número de alunos na rede municipal, essa conta não fecha. E você precisa valorizar o profissional que está lá e, ao mesmo tempo, você teria que preencher vacâncias com concurso público. Então, está aí um grande desafio para quem chegar no dia 1º. Nós precisamos também, né, enxugar um pouquinho a máquina na educação. Nós sabemos que tem alguns cargos comissionados e priorizar principalmente aquele concursado, o servidor de carreira. No nosso projeto de educação, a gente quer implementar 4 escolas em tempo integrais, né? A gente sabe que vai chegando a época das eleições, todo mundo fala que vai fazer, mas a gente precisa começar com 4 modelos, até porque o professor e o aluno têm que se preparar para essa nova experiência. Nós precisamos também fazer cursos, né, de capacitação profissional, porque não adianta também a gente só cobrar do professor, do servidor. Nós precisamos capacitá-los. E a gente tem no nosso projeto a ideia da escola sem muros, que a população, a sociedade vai participar. E uma coisa muito importante, fazer parcerias. Hoje tem um dado muito importante, são cerca de 130 profissionais de educação física, que já passaram no concurso público e não foram chamados. Então a gente quer zerar essa fila dos concursados, porque a gente precisa do profissional de educação física também nas escolas. Então a gente quer fazer parcerias com o Sistema S, como o SESI, que hoje, infelizmente, é um elefante branco na nossa cidade, e principalmente, né, colocar esses alunos, até você desenvolver as escolas em tempos integrais, no contraturno, fazer parceria com igrejas, com as quadras de escola de samba, né, com centros, né, de quadras esportivas. Então tem muita coisa possível de se fazer. E um dado muito importante, a gente está passando por uma pandemia, né, que principalmente o aluno, no momento da alfabetização, né, que ele precisa da figura do professor na sala de aula. A gente sabe que a rede móvel de internet
não chega em todos os lugares aqui em Nova Friburgo. Então é um compromisso do nosso governo melhorar o acesso da internet e nos primeiros 100 dias de governo, sentar junto com o Conselho de Educação, ouvir as pessoas que realmente conhecem, né, porque a gente sabe que tem muita gente boa dentro da prefeitura, para a gente fazer um reforço escolar para esses alunos. Porque tem gente que a realidade não tem um pai ou uma mãe presente, ou também não tem nem internet em casa. Então, eu acho que a partir da valorização do servidor, fazer parcerias, né, chamar, né, desenvolver. Nova Friburgo tem muito para se desenvolver. E, principalmente, um plano de cargos e salários para dar conta dessa demanda reprimida que há muito tempo, né, assola a gente. Né? Temos que zerar também a fila das creches. A gente sabe que todo mundo fala, mas a dificuldade maior é o material humano. E esse é o nosso pensamento. Próximo tema. Candidato, esta é uma questão que realmente, historicamente, não se observa uma solução. Por mais que investimentos sejam realizados no setor. E Nova Friburgo é polo de uma região e, evidentemente, está sujeita aos ônus, também no que se refere ao atendimento da saúde pública. E a população, não só de Nova Friburgo, mas como das cidades vizinhas, recorre ao Hospital Raul Sertã, que de direito é municipal, mas de fato é regional, e que se transforma num gargalo para a entrada de todos aqueles que procuram tratar dos seus males, dos seus sofrimentos, uma vez que quem tem dor tem pressa. E desta forma, de que maneira seu programa de governo está preparado para literalmente tratar da saúde pública em Nova Friburgo? Zuri, acho que hoje é o tema mais importante da cidade, né? Você conversando com as pessoas nas ruas, né? Eu acho que primeiro nós precisamos tirar essa ideia da emergência. Friburgo pensa saúde focando no Hospital Raul Sertã apenas, né? São várias obras que são eternos puxadinhos. No nosso plano de governo nós temos que colocar 3 pilares fundamentais. O primeiro é fortalecer a atenção básica. O que é isso para o pessoal de casa? São os postos de saúde, né, através da prevenção. E hoje os postinhos não funcionam. A gente sabe da dificuldade da nossa população de conseguir marcar um médico especialista, de fazer seus exames. E no nosso projeto a gente tem a ideia de, principalmente, em distritos mais afastados, como Rio Grandina, Campo do Coelho, né, Lumiar, nós vamos implementar postos 24 horas. Porque com isso a gente vai conseguir desafogar o Hospital Raul Sertã. Porque hoje é um sofrimento. Você imagina um turista ou um morador de Lumiar. Tá na cachoeira ou passa mal em casa, bate a cabeça. São quase 1 hora até o Hospital Raul Sertã, 1h15 até a UPA. Né? E tempo é vida. Um outro ponto muito importante, né, além de fortalecer a atenção básica, é a informatização de toda a rede de saúde. Eu gosto de dar o exemplo do seu João, que é hipertenso, diabético, vai lá no postinho do Silvio Henrique Browne, conversa com o seu médico, o médico anota os remédios, tudo que ele toma, pede alguns exames. Esse paciente vira um paciente fantasma. Nós não temos hoje um prontuário eletrônico no município. E na nossa ideia, nós vamos ter o prontuário eletrônico, o paciente chegou na UPA, chegou no Raul Sertã, a gente vai conseguir abrir o prontuário, isso evita gastos, exames repetitivos. E uma coisa muito importante, Zuri, nós temos cerca de 11 municípios que desembocam no Raul Sertã. Quando eu fui diretor médico do Hospital Raul Sertã, 80% das vezes dos leitos de UTI, que são os leitos de maior custo para o município, eram ocupados por pacientes fora. Inclusive alguns mandatos judiciais de pacientes de Duas Barras. Isso onera muito o nosso município. Informatizando, poderemos cobrar e pedir o repasse ao Ministério da Saúde. Um terceiro ponto fundamental também é a criação de um plano de cargos e salários. Porque hoje é um absurdo, né? Ainda mais no momento de pandemia, você ter maqueiros, pessoal da limpeza, que a gente fala só de médico, né? Mas tem que lembrar daquela pessoa da limpeza. Porque no momento de pandemia, todo mundo fala, tem que comprar respirador, tem que abrir leito, mas se não tiver a menina da limpeza, não tem leito de CTI. Então a gente precisa valorizar a criação de planos de cargos e salários. Hoje, o ambulatório, onde eu atendia no posto do Suspiro, o médico especialista ganhava R$ 1.400. Hoje você tem os médicos estão saindo do Hospital Raul Sertã. Mais de 10 anos sem aumento. A enfermagem, tivemos uma empresa que veio da Secretaria do Estado, recebendo o piso nacional. O enfermeiro técnico em Nova Friburgo não recebe.
Então, eu acho que é um compromisso essa criação de um plano de cargos e salários, porque é muito triste quando você vê um funcionário de carreira do Raul Sertan receber 750, 800, ter que ganhar extra para complementar um piso salarial. E aí vem um cargo nomeado, uma pessoa cai de paraquedas no hospital, né, recebendo 3, 4 mil reais. E uma coisa muito importante, né, não é falar mal, mas nessa gestão municipal nós tivemos 8 secretários de saúde e nenhum técnico. E é um compromisso do nosso projeto de governo. Não precisa ser um médico, não precisa ser um enfermeiro, mas tem que ser alguém com gestão pública em saúde. Eu acho que isso é o fundamental, né? Nós precisamos de secretariado técnico. Só para falar rapidamente de alguns projetos, né? Acho que isso é resolver esses 3 pilares para você começar a resolver a saúde de Friburgo, que é um desafio, ninguém vai chegar com uma varinha de condão, né? É um desafio, eu acho que é um dos maiores desafios para o próximo prefeito de Friburgo, mas principalmente a gente quer também alguns projetos interessantes, porque o nosso projeto é para 20 anos, nós queremos implementar uma clínica da mulher, né, e separar a longo prazo o atendimento infantil, porque hoje muitas mães, a grande preocupação é ir ao hospital levar seu filho. Às vezes preferem ir até a UPA, mas a gente tem que entender que a UPA é um pronto atendimento, não tem, né, para atendimento de alta complexidade. Então acho que separar, né, o atendimento pediátrico, criar uma clínica especializada da mulher. Eu acho que por aí, senão a gente fica aqui falando de saúde, né, que eu gosto muito de saúde, não tem jeito. Próximo tema. Candidato, eu entendo que este é o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense. Uma vez que o município é atravessado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota veicular incompatível com as vias disponíveis para sua circulação, registra também uma ausência histórica de investimentos no setor, possui uma sinalização absolutamente obsoleta e ultrapassada, além do que este cenário é agravado pela imperícia, imprudência e negligência de certos motoristas. Sendo assim, de que maneira seu programa de governo está preparado para minimizar as consequências deste cenário de imobilidade urbana? Perfeito. Falar em mobilidade urbana é falar em transporte público de qualidade. E hoje, infelizmente, não é o que vem ocorrendo em Nova Friburgo, né? Eu tenho andado muito pela cidade, né, gastando sola de sapato, que a gente fala. Muitos lugares hoje você não tem ônibus aos domingos, como Toledo, Amparo, Alto do Schwenk, Tiradentes. E no momento de maior, né, a taxa de contágio, a maior taxa de contágio é dentro do ônibus do Covid-19, foi reduzido o número de ônibus e o número de horários. Então a gente tem que, primeiro, a gente tem no nosso projeto, a gente vai criar a agência fiscalizadora das concessões, porque isso é muito importante. Não vou entrar nas outras, mas falando especificamente da FAO. A gente sabe que uma concessão, a empresa também quer ter lucro, mas eu acho que é dever, principalmente do gestor que chegar na cadeira do número 1, que faça cumprir o contrato. Nós não estamos pedindo muita coisa, mas o contrato deve ser cumprido. Porque a gente priorizando o transporte público, a gente também leva um desenvolvimento sustentável. Friburgo hoje tem cerca de 130 mil veículos emplacados, uma cidade de 190 mil habitantes. Como você falou, essa conta não fecha. Nós precisamos também analisar algumas vias, às vezes na hora do rush de você inverter algumas ruas. Muitas coisas são pensadas, mas eu acho que principalmente um estudo técnico, um secretário técnico para poder desenvolver. No nosso projeto a gente também quer implementar um corredor exclusivo para ônibus. A gente sabe, que já foi tentado algumas vezes, sofreu uma certa rejeição de algumas pessoas, mas eu acho que você tem que incentivar o transporte público. Para a pessoa querer deixar seu carro em casa, ela tem que ganhar tempo, ela tem que chegar mais cedo em casa para ela poder ir para uma academia, para ir para uma igreja. Se ela não ganha tempo e for mais difícil, ela não vai querer pegar um ônibus. Então a gente precisa fazer esse incentivo ao transporte público. E principalmente alguns tipos de transporte alternativos, mas não do jeito que foi implementada a ciclovia. Porque aquilo ali você simplesmente pintou uma calçada e se gastou muito dinheiro público. E é importante dizer também que os agentes de trânsito, nós precisamos de mais agentes de trânsito, precisamos ter uma escola técnica para capacitação desses agentes, porque não adianta também você só multar.
você tem que educar também, porque senão o turista também não vem para Friburgo. Né? Hoje é uma dificuldade, às vezes o turista vem no centro de Nova Friburgo, é multado, não volta nunca mais. Mas só para resumir, eu acho que é incentivar principalmente ao transporte público. Esse é o caminho para uma boa mobilidade urbana. Próximo tema. A Prefeitura Municipal é a maior empregadora da região, tendo mais de 7 mil servidores entre funcionários concursados e nomeados, dispostos em aproximadamente 30 secretarias. De que maneira seu programa de governo está preparado para reduzir os custos dessa estrutura que oneram significativamente o orçamento municipal, sem prejuízo para a qualidade dos serviços prestados? Perfeito, Zuri. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos enxugar a máquina. Se a gente analisar, o desafio é muito grande, porque nós no município temos uma dívida ativa de cerca de 500 milhões de reais. Só em ISS, IPTU, taxa de alvará. Então, vai ser um grande desafio para quem chegar na cadeira número 1. Mas isso não é desculpa. A população quer resultados. No nosso organograma, nós vamos reduzir o número de secretarias. Nós vamos tirar de 29 secretarias para 12. Nós vamos ter algumas subsecretarias que vai ser a Fundação de Saúde, a Empresa Mista do Turismo e, principalmente, eu acho que precisamos valorizar quem toca o piano da administração pública, que é o concursado. Muitos têm promessas, de bonificações, de planos de cargos e salários, mas isso nunca ocorreu aqui em Friburgo. Então, no nosso projeto de governo, nós vamos valorizar o funcionalismo público. E nós precisamos também desburocratizar. Hoje, você sabe a dificuldade, as subprefeituras de Nova Friburgo, às vezes a pessoa em Campo do Coelho quer resolver uma situação, tem que vir na prefeitura. Então, nós precisamos que as subprefeituras elas sejam funcionantes. E no nosso projeto de governo, as subprefeituras vão funcionar, para evitar esse fluxo. Porque com as subprefeituras pode ser um parceiro do poder número 1. E, principalmente, eu acho que a gente precisa informatizar. Hoje, as secretarias elas não são interligadas. Você tem um número muito alto de secretarias, mas parece que elas não conversam. Então, tudo é muito difícil. E o pior, são 3 mil cargos comissionados. Não dá para ser assim. Você teve aqui grandes prefeitos em Friburgo, como Heródoto e Paulo, que se você analisar na época, não chegava a 500 cargos comissionados. Então, eu acho que isso virou mais um cartel político. Então, nós precisamos capacitar, tem que cobrar o concursado, porque muitos entram naquele detalhe, mas o nomeado trabalha, porque senão ele vai perder o emprego. Mas precisamos também capacitar o funcionário público. Muitos ali, igual no Hospital Municipal Raul Sertã, às vezes entra em depressão, só é cobrado. Então a gente tem que cobrar, mas a gente tem que dar curso, tem que capacitar e valorizá-los, porque, como você falou, são eles aí que tocam o piano da nossa administração pública. Último tema. Candidato, certamente esse é um dos itens de qualquer programa de governo que se mostra mais incerto e de difícil prognóstico, porque ainda estamos submetidos às causas da pandemia e sem saber exatamente quando ela terá seu término, exceto quando houver uma vacina devidamente testada e aplicada em toda a população do planeta Terra. Aí teremos essa certeza. Entretanto, a futura administração municipal tem que estar preparada para os desafios que terá que superar neste momento. Momento em que certamente teremos um cenário absolutamente e duramente atingido pela pandemia. Sendo assim, de que maneira seu programa de governo pretende administrar e superar os desafios pós-pandemia? Zuri, principalmente nos primeiros 100 dias, a gente vai ter que ter um desafio em várias áreas. Na saúde, hoje o nosso hospital sem médico. Nós precisamos contratar. Concurso público não dá tempo. Nós vamos ter que fazer contratações emergenciais, mas nós precisamos principalmente de matéria humana no Hospital Raul Sertã. Vamos precisar de mais testes.
né? Porque hoje nós não temos testes aqui em Nova Friburgo. No turismo, nós sabemos que o primeiro turismo que vai, né, se reabilitar nessa pós-pandemia é o turismo de menos de 300 quilômetros, que é o turismo regional. Então não adianta aquela mais viagem para fora do país, vai vir o turista do Rio de Janeiro, da região dos lagos. Então o Friburgo tem que estar preparado para isso, porque esse turismo vai gerar renda e vai gerar emprego aqui em Friburgo. Na nossa educação, um desafio imenso com os alunos que, infelizmente, não tiveram a figura do professor ou não tiveram rede móvel de dados. Nós temos que preparar esses alunos, porque vamos dizer que a vacina chega em janeiro, chega em fevereiro. Esses alunos precisam de um reforço escolar. E principalmente na administração pública. Eu acho que a gente vai ter nos primeiros 100 dias, porque eu acho que se não resolver nos primeiros 100 dias, você sabe muito bem, a coisa vai se alastrando e vira uma bola de neve. Nós temos que cortar nomeações, fazer as reduções de secretarias e principalmente buscar incentivos e dar incentivos fiscais aos nossos empresários, porque são eles que vão gerar renda e emprego aqui, porque muitas empresas estão fechando e se o poder público não for um parceiro do nosso empresariado, a cidade vai parar. Então eu acho que o poder municipal ele vai ter que ser um auxiliador de todos os serviços públicos e dos nossos empresários. Candidato, queríamos agradecer a sua honrosa presença, a sua participação nessa série de entrevistas que muito contribuem para o momento da escolha, o momento do voto, e convidá-lo desde já a retornar ao programa Cidade Real, caso seja eleito, obviamente, no dia 16 de novembro, para daí tratarmos da gestão municipal de uma forma mais definitiva e bem, eu diria, pragmática, porque aí teremos já o cenário político perfeitamente definido. Isto posto, aqueles que nos assistem nesse momento, eleitores e eleitoras, querem se convencer que a sua candidatura a prefeito municipal é a melhor escolha para Nova Friburgo. Por favor. Agradecer primeiramente a você, né, pelo convite e quero falar com você, eleitor, que a nossa Nova Friburgo, infelizmente, virou a cidade do teve. Nós já tivemos grandes concertos, grandes bandas, prefeito de Gramado vinha aqui. Hoje nós somos a terceira maior cidade da Serra. Perdemos o protagonismo. Entramos em 20 anos de mediocridade política administrativa. Então quero pedir que está na hora de você que está indeciso, os 80% que não decidiram o seu candidato. Vamos dar um voto de confiança ao jovem, principalmente às pessoas que não exerceram cargo público e que amam a nossa Nova Friburgo. Mas não é apenas um jovem ou apenas um aventureiro. Um jovem com um projeto de governo para 20 anos, feito há mais de 2 anos, e principalmente um grupo técnico para realizar. No dia 15 de novembro, peço o seu voto para Dr. Arthur, 70. Sorte e sucesso na sua caminhada eleitoral. Obrigado, Zuri. Muito obrigado. Depois do intervalo, estaremos encerrando esta série de entrevistas com todos os candidatos, ou pelo menos aqueles que demonstraram interesse, à chefia do Poder Executivo Municipal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, mas aproxime-se da urna eleitoral. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas.
Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, neutralidade, neste momento em que nos aproximamos da escolha. Até porque votar é escolher. E, sendo assim, estamos encerrando essa série de entrevistas com aqueles candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal que assim se interessaram por esta proposta. Nesta edição de número 661, diretamente do estúdio Rafael Jacot, neste dia 2 de novembro de 2020. E desta forma, temos a certeza da missão cumprida. Ao longo destas 6 semanas em que entrevistamos 15 candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal, contribuindo com a sua escolha. Votar é escolher. Priorize o melhor programa de governo em detrimento de qualquer plano de poder. Privilegie os interesses da coletividade em detrimento do interesse individual. Não venda, não negocie seu voto. Voto vendido, futuro perdido. E mais, o eleitor dispensa emoções. O eleitor exige soluções. E desta forma, queremos anunciar a presença de Antônio Carlos Teixeira Rezende, nascido em Cantagalo, no dia 9 de agosto de 1950,
casado, engenheiro e que tem como companheiro em sua chapa de candidatura Dib Cury, concorrendo pelo Partido Verde, conhecido pela sigla de PV, e identificado numericamente pelo número 43 na urna eleitoral. Sendo assim, ilustre colega profissional Cacau Rezende, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Queremos agradecer a sua presença, inclusive pessoal, na reunião preparatória para estas entrevistas, assim como a sua significativa participação neste momento para apresentar itens que definimos acerca do seu programa de governo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua ilustre presença. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Agradecer ao seu programa, a sua pessoa, a TV Zoom e cumprimentar ao público, né? Os telespectadores, pedir licença para entrar na casa de cada um. E só para ficar, eu, na verdade, concorro com o meu apelido, né? Que é Cacau Rezende. Exatamente. Poucas pessoas me conhecem como Antônio Carlos. Os dados citados estão no site do TSE, que é a nossa referência. Correto? Muito bem. Podemos iniciar, então, a abordagem dos seguintes temas pré-definidos com as assessorias para ouvirmos os candidatos. Primeiro tema. Candidato, o município de Nova Friburgo destina a maior parte do seu orçamento municipal para o setor da educação pública, para atender aproximadamente 18 mil crianças, ou seja, 18 mil clientes, dispostos em cerca de 120 unidades escolares e cuja secretaria abriga a maior parte do funcionalismo municipal. Entretanto, por vezes o serviço se mostra ineficiente, inadequado e precário. De que maneira o seu programa de governo está concebido para cuidar desta questão que é básica? Turi, nós temos um Plano Nacional de Educação e também um Plano Municipal de Educação, que traçam as metas básicas, fundamentais para a implantação com as ações, né, da educação no município. Então, a princípio, nós temos que seguir essa orientação básica. Não tem como você ficar tentando colocar, digamos assim, situações, uma vez que isso já está tudo planejado. O que a gente tem que fazer, a princípio, é garantir que isso aconteça, garantir que essas metas, garantir que essas ações previstas, discutidas e acertadas, né, em conjunto com a sociedade, que já estão estabelecidas, que elas sejam cumpridas. Então, cabe mais ao administrador público, no caso, a prefeitura, né, junto com o prefeito, né, através do seu prefeito, fazer com que isso daí seja cumprido em primeiro instante, né? Agora, nós temos que fazer uma aproximação maior, um estreitamento entre o colegiado, né? Esse colegiado que tem toda aquela ação programática estabelecida também, aproximação desse colegiado com as comunidades, e principalmente com o Conselho Municipal de Saúde. É esse conjunto, essa aproximação e essa integração é que vão fazer com que toda a educação seja, né, esse investimento produtivo, as realizações sejam contempladas, né? O que a gente tem que entender que isso não deve ser objeto de uma pessoa, isso não é uma realização
de uma vontade política do prefeito, de uma realização pessoal dele. Isso é resultado de uma participação de toda a sociedade, principalmente desse colegiado, dos profissionais. Eu até entendo que, a partir do momento em que essa integração, essa costura seja realizada, pode ter certeza absoluta que tudo vai funcionar em termos de educação, né? Há digamos assim, que precisa, há uma ação governamental que precisa ser colocada, que é o aspecto em relação à questão salarial, né, e a questão de cargo, de plano de cargo do professor, que nós vemos um absurdo acontecer nos nossos municípios, de uma maneira geral, aqui em Friburgo também acontece isso, de uma pouca valorização do professor, né? Então, nós temos que estabelecer uma ação, um programa de discussão exatamente nessa mais-valia, né? Para que você tenha, de fato, uma contemplação do trabalho do professor, né? Que precisa ser resgatado, esse valor, essa questão do salário e do cargo dele, né? Isso há outra situação que cabe muito ao município, é a questão também da localização. Você tem uma parte que eu chamo da questão da construção, da localização e da distribuição dessas unidades, que são os equipamentos, né, dentro desses equipamentos sociais, que a escola é um deles. Há uma preocupação, e eu tenho visto isso durante muitas escolas que eu conheci aqui em Nova Friburgo, de localização altamente precária. Isso não pode acontecer. A gente tem deve ter um cuidado muito grande, não só na localização, porque isso é um atendimento por demanda calculado, né? Como também a questão de acesso a essas escolas. Eu tenho visto escolas colocadas, por exemplo, com uma escadaria tremenda no ensino fundamental, no ensino básico de crianças, com muitas delas com desrespeito às questões de acessibilidade das pessoas mais idosas, digamos, em lugares, né, com os próprios professores, funcionários, e não só também com os usuários, né, de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter esses dois cuidados aí, em relação à distribuição, atendendo de fato essa colocação, essa localização, atendendo às demandas que são calculadas, isso existe, né? A gente sabe que tem uma parte técnica que precisa ser obedecida, e há também essa obrigatoriedade de se estabelecer um conjunto de atenção para que o plano nacional seja estabelecido e cumprido, e o plano municipal também seja cumprido. Basicamente é isso daí. Muito bem. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo é polo da região e, portanto, está submetida, evidentemente, ao ônus dessa condição, sobretudo no que se refere ao oferecimento dos serviços de saúde pública, em que o cidadão, sobretudo residente em Nova Friburgo, que procura a cura e o tratamento dos seus males, do seu sofrimento, e quem tem dor tem pressa, não consegue ser adequadamente, e eu diria até decentemente, atendido pelo sistema de saúde pública municipal, onde o Hospital Raul Sertan, de direito, é municipal, mas de fato é regional, e se transforma num grande gargalo para acesso ao sistema de saúde pública. Por mais que investimentos sejam destinados,
historicamente, essa questão ainda continua mal resolvida. De que maneira o seu programa de governo está preparado para, literalmente, tratar da saúde pública em Nova Friburgo? Juri, cidadão e cidadã que estão me ouvindo, nós temos a maior ferramenta para fazer o funcionamento da saúde pública. Chama-se SUS. Governos do mundo inteiro vêm aqui no Brasil para entender esse processo, como é que nós conseguimos fazer com que a saúde funcione através do SUS. O que cabe aqui aos nossos dirigentes é fazer com que isso funcione, que isso seja implantado, porque cabe ao governo municipal a operação do SUS. Então, basta fazer com que o SUS funcione, porque está tudo planejado. Eu vejo, às vezes, as pessoas conversando e falando de políticas públicas a respeito da saúde pública, e nada mais é do que uma repetição daquilo que já está dentro do plano do SUS. Pode reparar, é uma espécie de decoração de texto. Não há nada que inventar, está tudo planejado. A saúde básica, a saúde primária, secundária, terciária, tudo estabelecido dentro do SUS. É como eu digo, é fazer funcionar. Agora, tem um detalhe aí, além dessa questão de você tratar da saúde da população, que não é só você tratar da doença. É também, e muito importante, você trabalhar na origem do problema, ou seja, na prevenção. Isso é importante. Aí entra toda uma integração de diversos setores da cidade. É você saber olhar um problema da saúde através do prisma de vários setores ao mesmo tempo. Isso nós precisamos colocar em prática aqui na nossa cidade. Que todos os setores estejam olhando as questões dos problemas de saúde. Por exemplo, você tem um programa que já é abraçado pelo urbanismo, pela engenharia urbana, que é a Cidade Saudável, colocado pela ONU, foi muito bem abraçado e conduzido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas o urbanismo pega essa ferramenta muito bem, que é você fazer uma qualificação do ambiente construído de tal forma que ele colabore, e muito, e vai colaborar, com a questão da saúde. Por exemplo, você tratar dos ambientes, dos espaços urbanos adequadamente, as suas calçadas, todos os espaços, né, de uma maneira geral, né, qualificando esses espaços. Você fazer com que o caminhar e o pedalar são aspectos inegociáveis, necessários para a saúde pública, fazer com que isso aconteça na nossa cidade, de uma maneira geral, é você fazer cidade para as pessoas, não cidade para o automóvel. É uma cultura que nós temos que mudar. Então, esse investimento, ele vai traduzir uma coisa magnífica. Por exemplo, outro aspecto, você trabalhar no saneamento ambiental. A cada R$1, Osiri, você, amigo que tá, e amiga que está aqui me assistindo, a cada R$1 aplicado no saneamento ambiental significa R$4 a menos de custo na saúde pública. Você vê só como que a integração disso tudo, quando a gente fala em saúde, como a gente está mexendo com o ambiente construído. Você olhar, você está falando em acessibilidade, nós vamos falar, né, de mobilidade. Você está mexendo com questões de uso do solo. É tudo integrado. Não há como você pensar em saúde de forma separada. Eu diria até, aqui uma observação interessante, a gente está falando de dois aspectos, dois setores importantíssimos. Acabamos de falando deles. Educação e saúde. E é uma observação importante. Se você reparar, na verdade, a gente tem aí pelo menos mais uns 10 setores importantíssimos dentro desse arcabouço, né, da máquina pública. Além do saneamento ambiental, da mobilidade, habitação, e vai por aí, cultura.
nós temos mais uns 10. Por que a gente fica sempre, já reparou? Esses dois. Nós temos digamos assim, um número tão grande de programas, de problemas acumulados nesses dois setores, e aí vem também, vai acabando de encontro que a política tradicional, ela se utiliza muito disso como uma forma de atingir essa, digamos, essa popularidade, né? Porque a saúde e a educação, até por esses problemas acumulados, e acaba sendo uma atenção emergencial, e que essa atenção emergencial acaba favorecendo aquela política clientelista, porque acaba também num atendimento casuístico, né? Então, isso dá ibope. É como se, vamos dizer assim, isso dá muito voto, mas, na realidade, chamando a atenção de que nós temos que integrar esses outros 10 setores para que esses 2 setores aí funcionem, senão não dá base. Não existe digamos assim, uma gestão de saúde ou uma gestão de educação isoladamente, sem que esses outros aspectos, esses outros setores sejam contemplados, porque você fica sem base. Você acaba construindo um castelo de cartas e, de repente, tudo desmorona. Então, você tem que trabalhar com essa integração. Próximo tema. Candidato, talvez este seja o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense, uma vez que o município é atravessado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota veicular incompatível com as vias disponíveis para a sua circulação, registra uma ausência histórica de investimentos da administração pública no setor, possui uma sinalização obsoleta, antiquada e superada, e agregue-se a negligência, imperícia e imprudência de determinados motoristas, o que agravam ainda mais este cenário de imobilidade urbana. De que maneira seu programa de governo está preparado para enfrentar essa situação? Mobilidade urbana. Primeiro, não há como você pensar em mobilidade urbana e transporte, né, sem um plano. Eu aviso assim, como é que você vai tentar resolver problemas de transporte, resolver problemas de mobilidade? Nós nunca tivemos um plano de mobilidade na nossa cidade. 32 anos já se passaram e nós não temos. Então, a primeira coisa é fazer com que isso aconteça. Esse plano precisa ser colocado em prática. O que é a mobilidade em si? Se não você ter acesso, acessibilidade, deslocamento, circulação. Isso requer o quê? Que a cidade funcione. Isso requer que você tenha cada bairro com sua distribuição do tráfego dentro daquela hierarquia de tráfego existente, e de tal forma que você possa ter todas as suas necessidades, o cidadão, né, contempladas com uma simples caminhada ou uma pedalada. E da mesma forma que você possa acessar o transporte coletivo, que é a grande valorização que você precisa dar. Então, de uma maneira geral, você investir no caminhar, no pedalar e no transporte coletivo. Próximo tema. Candidato, a Prefeitura Municipal é o maior empregador da região, tendo mais de 7.000 funcionários dispostos em aproximadamente 30 secretarias municipais, o que onera sobremaneira o orçamento municipal. De que forma o programa de governo da sua candidatura pretende reduzir custos de uma maneira absolutamente firme, sem prejuízo para a qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão, que é quem paga toda essa conta? Turia,
Basicamente, inovação. Eu diria que inovar. Você tem que quebrar, você tem que romper com essa estrutura antiga e permitir novos processos, novas tecnologias, novas ideias. Isso é fundamental. Esse é o primeiro ato que você tem que dar. E a outra questão é que está muito ligada àquilo que a gente chama da serventia. Quer dizer, o que é um quadro administrativo se não servir ao público? Então, você tem que colocar, em primeiro lugar, o usuário como um ponto, o foco principal de atenção. É a ele que nós temos que servir. E é ele que deve, inclusive, ter a aproximação até de opinar sobre o serviço público. Essa discussão é fundamental. Nós temos que criar também uma forma, em termos de gasto, de você ter testes, uma espécie de câmara de testes, para que você não desperdice o dinheiro público dessa maneira que nós desperdiçamos. Então, você cria uma câmara de teste onde você faz essa avaliação. Mas, basicamente, eu digo que o que é fundamental para que tudo se encaixe é você criar, você fazer inovação dentro desse processo administrativo. Isso é arcaico, nós temos que transformar isso num modelo dentro desse século XXI que nós estamos. Último tema. Candidato, este é o item de qualquer programa de governo que se apresenta de mais difícil prognóstico, uma vez que ainda estamos submetidos às causas da pandemia, que só se terá o seu encerramento definitivo com a aplicação de uma vacina certificada em toda a população do planeta Terra. Entretanto, o cenário pós-pandemia, além de imprevisível, será bastante danoso, muitíssimo prejudicado e, sobretudo, com consequências que ainda são desconhecidas. Como o programa de governo da sua candidatura está preparado para superar os desafios pós-pandemia? A pandemia mostrou a cidade real, a cidade perversa, de desigualdade social, econômica, ambiental, construída ou ambiental natural. Mostrou. A máscara caiu. Né? O que nós temos que fazer para mudar esse quadro? Levar urbanismo para todos os bairros, todos os cantos da cidade. Levar a engenharia urbana, levar um novo redesenho urbano para a cidade. E isso tem que ser através de novos conceitos também, que nós precisamos introduzir na cidade. Cidade saudável, como eu falei, cidade sustentável, cidade viva. E nós temos que implantar, então, um novo processo, né, de planejamento. Esse planejamento precisa ser territorial e, ao mesmo tempo, inclusivo e sustentável. As ferramentas são essas, de engenharia, de urbanismo, né, que nós precisamos colocar isso em prática, né, senão nós vamos ter o caos que já está, né, aí. E é uma situação que nós precisamos urgentemente fazer. Não existe uma solução também, personalista, isolada. O que nós temos que colocar para que tudo isso aconteça, Zurista, cidadão, é uma nova política dentro de uma nova esfera pública. Uma nova esfera pública que contemple todos os atores da sociedade, formando um grande arco de aliança. E nessa esfera pública, o eu deve ficar de fora. O nós é que tem que prevalecer. O que hoje está dando certo nas cidades do mundo inteiro, e aqui no Brasil nós temos essas experiências já também introduzidas, são políticas participativas, altamente participativas, com metodologia, a implantação, por exemplo, de plano de bairro, né, estabelecido dentro de cada bairro, de tal forma que você transforma esse bairro numa espécie de ilha de tranquilidade, onde cada cidadão,
vai poder ter toda a qualidade de vida necessária para esse enfrentamento de tudo que a gente precisa, né? Candidato, reiteramos os nossos agradecimentos, a sua participação, a sua responsabilidade e o compromisso firmado em todo esse processo, aqui comparecendo nesta edição que encerra essa série de entrevistas. E queremos, desde já, lhe convidar, caso seja eleito, para retornar no programa do dia 16 de novembro, dia seguinte às eleições. E, para tanto, queremos que se dirija aos nossos telespectadores, eleitores e eleitoras, lhes convencendo que a escolha de Cacau Rezende é a melhor escolha para a administração pública municipal nos próximos 4 anos. Não sou eu. Não sou eu a figura personalista, não é eu, somos nós. Isso que eu quero que fique bem entendido. Não tem esse personalismo. Isso é política antiga, ultrapassada, né? O que nós temos que entender, de fato, que está em jogo não é um currículo, Vitor, meu. Senão a gente pendurava no poste o currículo de todo mundo e as pessoas iam votar nos currículos. O que está em jogo é o futuro de cidade. O que está em jogo, aí sim, que eu acho que o Partido Verde se qualifica, né, é um projeto de cidade. Um projeto que nós estamos discutindo. O que está e que cada cidadão e cidadã precisa verificar nessas eleições é projeto, amigo. Projeto que essa cidade está precisando. Nós precisamos dar essa grande virada, mudar esse quadro existente. E só projeto. Não tem jeito. Qualificação urbana, territorial, rural, né? Através de planejamento com esses instrumentos, engenharia urbana, urbanismo, desenho urbano e os conceitos que eu já tinha falado aqui para todos os senhores. Cidade verde, cidade sustentável, cidade viva. Para isso, para projeto, nós estamos aqui. E convido a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui nos ouvindo a fazer essa grande virada. O que nós precisamos, a transformação que nós precisamos, ela tem que começar já. Ou o caos, que já começou a ser instalado na nossa cidade. 3 grandes bacias, 3. Uma nós já perdemos, a bacia do Rio Bengalas. As nascentes desqualificadas. Começamos a fazer, ou começaram a fazer, de uma maneira geral, na bacia do Rio Grande. Começaram a fazer na bacia do Macaé de Cima. Não podemos permitir isso. A responsabilidade é muito grande. Não nos pertence. Nós moramos no bioma da Mata Atlântica, que não nos pertence. Pertence às gerações vindouras. Cacau Rezende, 43, Partido Verde, convida todos os amigos para um grande projeto para a nossa cidade. Sorte e sucesso na sua caminhada eleitoral. Encerramos definitivamente esta caminhada, em que tivemos a oportunidade de ouvir 15 candidatos dos 16 que colocam o seu nome à disposição do eleitor friburguense, tendo a certeza que contribuímos de alguma forma para a sua escolha. Votar é escolher. Mais do que um dever, o voto é um direito. É a possibilidade da modificação e da transformação que você quer. Uma vez que do seu voto, que é sagrado e é secreto, não cabe, por enquanto, decisão em segunda instância, qualquer recurso a órgãos superiores ou mesmo operação da extinta Lava Jato. É preciso priorizar programas de governo em detrimento de planos de poder. Não negocie seu voto. Voto vencido, futuro perdido. Nós, e aí me incluo, dispensamos as emoções. Exigimos soluções, porque pagamos toda esta conta. Que Deus
nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, sobretudo no momento da escolha para a cidade que queremos pelos próximos 4 anos. Até porque Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.